6, 6, 5. Erro crítico. Vamos começar aqui uma coisa que está se tornando, como posso dizer assim, muito corriqueira. Corriqueira, é verdade. Na verdade, eu tô dizendo que a gente tem quase mais one-shots do que episódios numerados. Da última vez que eu contei, a gente tava quase em 50%, assim. A cada 2 episódios, a gente tinha um one-shot. Agora a gente vai começar a fazer diferente. 2 one-shot pra cada episódio numerado. O João, eu lembro que no primeiro ou no segundo que a gente gravou, ele disse assim, pô, esse podcast tá vivendo só de one-shot, tá quase Tá aí quase já. aí. Quando não é um, é outro, né? A gente tava conseguindo manter uma constância de agendas, né? Exato. Mas tá difícil, cara. Eu acho que é a segunda vez que a gente grava só nós dois, né? A segunda vez. O João não pode, eu acho que ele deve estar enrolado no trabalho. Alguém precisa trabalhar. Alguém precisa trabalhar, né? Então o episódio é dele, né, cara? O próximo da fila. É isso aí. Então a aí. gente vai deixar, vamos segurar aí pra fazer juntos. Exato. E então vamos gravar um one shot, pra não perder a nossa periodicidade. Eu sei que a gente disse bastante vezes isso, a gente faz até algumas piadinhas às vezes durante os nossos episódios regulares, mas a gente sempre prometeu não ser um podcast que fale de política, né? E hoje não será diferente. A gente vai só fazer aquilo que a gente faz de melhor, ser politicamente incorretos. E esse é exatamente o tema desse one shot. Eu tenho percebido que nos últimos episódios a gente tem sido constante em sempre tentar ficar longe do assunto político, e uma coisa que a gente sempre fala, né, ou pelo menos tem falado nos últimos episódios, é a tal do politicamente correto e politicamente incorreto. No último episódio que a gente falou sobre série, que a gente falou sobre a primeira temporada do Ash vs Evil Dead, a gente falou bastante sobre isso, né? Da série ser politicamente incorreta. Mas é porque Evil Dead é politicamente incorreto, né, cara? Ele foge daquele estereótipo da geração mimimi. Ele é uma coisa feita pra quem gosta daquilo que foi feito nos anos 80. E anos 80, começo dos anos 90, eu acho que é o auge de filmes que hoje não fariam mais. Não faria. Não só de filmes, né? TV, assim, até quadrinho, muita coisa, né, cara? Muita coisa não seria feita. É só você ver que, assim, a Marvel e a DC tá transformando todos os personagens icônicos em, sei lá, um vira negro do nada, aí o outro vira gay, aí o que vira gay não dá certo no público, ele descobre que é homem, aí o outro vira gay. Tá sendo forçado o politicamente correto, né? O que na minha visão deixa até de ser politicamente correto, porque se você quer dar chance pra minorias e etc, o que eu acho legal, eu acho que todo mundo tem que ter as mesmas chances, mas você não pode fazer isso igual abaixo. Né? Então, cara, eu vou dar um exemplo pra você de como fazer isso de uma forma bacana. Authority. Que é um quadrinho que particularmente eu gosto bastante, não é uma coisa que estourou muito. Mas é muito bom. Pode não ter estourado muito, assim, na banca de jornal. Cara, os 2 personagens gays, que são namorados e tal, mas assim, eles foram criados gays. Isso, cara. É pronto. E assim, e é um bagulho que assim, não é forçado. O cara é gay, o cara namora, tem cenas às vezes de sexo homossexual semi-explícito no quadrinho, e aquilo não ofende ninguém, porque assim, não é o Capitão América fazendo sexo homossexual, cara. É um personagem que ele já nasceu homossexual. É isso aí. E eu acho que, por exemplo, a gente tem inúmeros personagens de quadrinhos negros que são legais pra caramba. É só explorar o cara, né, mano? Você tem o Blade, você tem o Pantera Negra, você tem o Luke Cage. Pra que você vai transformar o Homem-Aranha em negro? Se você quer... não, mas no universo do Homem-Aranha falta negros. Tudo bem, de novo, tem que representar. Todo mundo faz parte de uma sociedade só. Cria um personagem que seja, talvez, um dia tão importante como é o Homem-Aranha, seja negro. Qual é a dificuldade disso, cara? Então, na verdade, o que eu acho é o seguinte, cara. Falta primeiro, já que eles querem empurrar a goela abaixo, da mesma forma que eles empurram tanto cantor goela abaixo dos outros, em mídia, em rádio e coisas do gênero, nem vou citar nomes aqui, que é pra despolemizar uma coisa que já tá complicada. Do mesmo jeito que eles investem uma grana forte em publicidade pra fazer um cantor bombar, eles têm como investir em publicidade pra fazer um super-herói bombar. Né? Cria uma série de TV do cara. Vou dar um exemplo, o Luke Cage. Luke Cage, a série dele da Netflix, pra mim, é uma das melhores da Netflix. Fácil, uma das melhores. Né? Eu vou falar que ele e Demolidor são assim... O resto eu finjo que nem teve lá. É fácil uma das melhores séries assim, que já foram feitas. Né? Então... E a gente tá falando de um personagem que é negro.
né? Num ambiente que só de negros, só que tem assim, negros. brancos, acho que se tem são pouco que dá pra contar no dedo. E qual o problema? Então, mas o que eu vou dizer é o seguinte, cara, o Luke Cage já é um personagem politicamente aguerrido na causa negra, no racismo e etc, desde praticamente que ele foi criado. Porque ele foi criado com aquele visual de Pantera Negra e tal, naquela luta contra... Já era meio que uma criação pronta pra aquele momento social ali, né, cara? Exato. E assim, ele evoluiu pra um novo momento e agora ele explodiu num seriado, numa grande rede de streaming, né? Que hoje em dia tá fazendo tanto sucesso quanto a televisão aberta e tal. Talvez até mais. Talvez até mais. E assim, cara, que custa a Marvel pegar 2 roteiristas top, tirar o cara, por exemplo, de um Capitão América da vida, que o cara tava levando uma revista que é muito vendida, bota num Luke Cage da vida e faz uma nova revista do Luke Cage e vai seguir esse caminho. E vai ser sensacional pra quem não se importa com isso, pra quem se importa com isso, pra quem se importa em ele ser negro ou não, todo mundo vai gostar. Exato. Agora, você não precisa forçar, né, cara? Você não precisa, por exemplo, fazer um filme do Quarteto Fantástico. E colocar um personagem... Porque eu tenho que colocar um negro no elenco. Exato. Então eu vou pegar o Johnny Storm, é irmão de sangue da menina, que é loira, de olho azul, e vai transformar o cara em negro. Não dá. Porque eu tenho... E assim, o Michael B. Jordan, que faz o cara, é um puto ator. A gente falou do Creed no episódio do Rock, e ele é o protagonista do Creed, ele é um puto ator, ele faz um personagem animal no Creed. Por que ele tem que ser o Johnny Storm, cara? Não, assim, não faz sentido, cara. E eu vou dizer mais. O filme do Quarteto Fantástico é tão ruim, que o cara ser negro nem me incomodou. Mano, aquele Dr. Destino, velho. É muito ruim, cara, velho. Não, mas tudo bem, vamos falar de... Não, eu nem acho que esse tipo de coisa, assim, não me incomoda. O que me incomoda é forçar. Tudo bem, vamos imaginar que se o cara é bom, pra aquela história serve, beleza, Johnny Storm é negro, ok. Agora, o problema é forçar, sabe? Assim, essas escolhas estão pra mim cada vez mais planejadas. É assim, parece que os caras sentam e falam, galera... Quem vai ser o negro? Quem vai ser o negro? Quem vai ser homossexual? Porque se a gente não colocar isso aqui, vão dizer que a gente é homofóbico, porque hoje é assim, né? Ou você faz apologias ou defende a causa explicitamente, ou você é homofóbico. Na semana passada a gente teve aqui em São Paulo a parada gay. A gente jogou RPG no dia, depois de muito tempo. Nossa, galera, vou falar uma coisa pra vocês. Joguem RPG, cara. É divertido, mano. É divertido. Faz muitos anos que eu não fazia isso, cara, mas é divertido. E aí, na ida lá, quando a gente tá vindo pra sua casa jogar, eu até mandei no grupo aqui, falando, e aí, pessoal, esse ano não ir na parada gay já é considerado homofobia? Ou ainda vai esperar um pouquinho, né? Então, cara, eu acho que assim, a gente teve uma crescente, eu acho que desses movimentos, desculpa, eu não conheço outro termo pra isso, movimentos de esquerda, e nesses movimentos de esquerda você tem aquele feminismo muito exacerbado, aquela luta LGBT muito exacerbada, que na minha opinião é uma coisa muito com plataforma política, porque assim... A hora que você vê, por exemplo, o ator da Globo drogado batendo numa senhora de idade e aí tomando um cambal da polícia, o ator da Globo é um coitadinho. Se fosse qualquer outra pessoa fazendo a mesma coisa, ele tinha que ser apedrejado. Então, assim, depende muito do ponto de vista. Ah, a menina foi xingada. Ah, e todas as feministas vêm pra cima. Mas se a menina foi xingada por alguém que as feministas defendem, aí já não fala mais nada. É verdade. Então, assim, eu acho que existe muito mais uma questão ideológica política por trás do que a ideologia própria que eles fingem que defendem. Mas isso é fato, cara. E, antes da gente entrar mais do que a gente já entrou, acho que deu pra entender qual que vai ser o clima dessa discussão do one-shot de galera, hoje, né, a gente cara? nem falou nada. A gente não falou nem o nome do one-shot de hoje e já faz meia hora que nós estamos batendo papo. Mas basicamente hoje a gente vai falar sobre o politicamente correto e o politicamente incorreto na cultura pop. É óbvio que vai cair pra política. A gente tem, infelizmente, e eu digo infelizmente de coração aberto, eu e o Ciro, a gente tem posições muito parecidas. Então isso talvez, né, não enriqueça tanto o debate como deveríamos. A gente precisava do Vícola aqui nesse momento, né? Talvez o Vícola, que tem um ponto de vista um pouco mais diferente, acrescentaria. Um pouco diferente, não. Provavelmente 100% oposto. A minha irmã, beleza, que é bem também de esquerda e tudo mais, mas a gente vai tentar ser justo. E antes de mais nada, acho que cabe um disclaimer aqui, que é o seguinte: se vocês acham que nós somos homofóbicos, racistas e etc., vai ler, cara. Porque assim, não. A gente só tem pontos de vistas e assim, se você achar isso, eu tenho pena de você. Não, olha, a galera, achar isso tão rasamente. É o seguinte, aqui a gente é bem cabeça aberta pra novas experiências, mais ou menos, assim, desde que não seja comigo, mas a gente é aberto às novas experiências. Eu, particularmente, fiz uma faculdade pública, o que faz eu ter vivido muito tempo com essa
ideologia de E esquerda. você fez humanas ainda, né, Eu fiz cara? humano, fiz história, galera. Fiz história numa faculdade pública. Então, assim, 98% da minha turma é de esquerda. É aquele estereótipo básico de um cara de esquerda. Bom, e assim, a gente tem backgrounds distintos, por mais que a gente tenha hoje pontos de vistas políticos e sociais muito parecidos, nós tivemos infâncias bem distintas, eu e o Ciro, né? Eu estudei a minha vida inteira em colégio público, o Ciro estudou a vida inteira em colégio particular, o Ciro andava com uma galera, eu andava com outro, o Ciro frequentava um lugar, eu frequentava outro, e isso não impediu a gente de ser amigos e ter amigos de diferentes outros meios e lugares. Sim, né, cara? e isso nunca impediu a gente de pensar meio parecido, assim. Se a gente tinha ideias diferentes em épocas da nossa vida, hoje a nossa ideia é mais parecida, mais similar. Vamos lá. Quando a gente fala cultura pop, isso também a gente já disse em vários episódios, né? Um grande percentual dessa cultura pop tem origem norte-americana, que é da onde vem os gibis que nós lemos, né? Os filmes que nós assistimos, a TV e etc. Pelo menos um percentual muito grande de tudo isso vem de lá. Sim. E é um lugar onde essa luta social, o que pra mim é bastante absurdo nesse momento do mundo, hoje é muito em voga, né? Assim, eu acho absurdo o povo norte-americano dizer que os Estados Unidos é um país racista se o último presidente, que ficou 8 anos no poder, é negro. Mas, cada um com o seu ponto de vista. E o que a gente tá aqui pra falar é como que isso reflete na cultura pop. Como que a cultura pop está se adaptando a isso e o quanto que isso está sendo interessante por trazer uma certa diversidade, o quanto isso está sendo forçado e o quanto isso está sendo um pé no saco, porque às vezes você simplesmente quer se divertir e toda hora você tem que ficar entrando em discussões filosóficas e sociais por conta do a Mulher Maravilha deveria ter raspado o sovaco ou não. Bom, na minha modesta opinião, raspar o sovaco feminino é sempre uma boa opção. Eu também acho. Mas se você, afinal de mulher contas- que está ouvindo a gente, acha que não deve, Raspar o sovaco? não raspe. É. Só que saiba que assim como você tem o direito de escolher isso, outras pessoas têm o direito de gostar ou não gostar disso. E outras pessoas têm o direito de escolher raspar o sovaco. Exatamente. Porque o que mais eu acho que irrita é que a pessoa não raspa o próprio sovaco e acredita que o mundo não deve raspar o sovaco. Tem muito dessa, né? Eu acredito na pluralidade de ideias desde que todo mundo pense igual a mim. Exato. Desde que a pluralidade de ideias seja as minhas ideias. Porque se for diferente da minha, você é fascista, racista, homofóbico e o que você mais etc. quiser. É isso, é assassino de criança. Na cultura pop, pelo menos nós dois, eu e o Adilson, a gente tem mais afinidade, eu acho que com filmes no momento, né? Sim. E quadrinhos, porque livros é uma coisa que dura mais tempo. Dura mais tempo. E eles tendem a, assim, dependendo do... escapar A não um ser que pouco. o autor seja muito politizado, a tendência é que os livros abordem menos esse tipo de coisa, né? Porque, assim, o livro já é uma mídia que ela, infelizmente, não é todo mundo que consome. E ela é feita pra durar. Os filmes que muitas vezes são baseados em livros, eles trazem uma certa liberdade ali pra poder fazer algumas adaptações, porque o filme acaba atingindo mais gente e acaba que esse filme um dia vai estar na TV e todo mundo tem uma TV em casa. Então, assim, eu tenho que fazer uma leitura ou eu tenho que fazer uma comunicação mais abrangente do que um livro que eu sei que, infelizmente, é mais restrito, porque não é todo mundo que tem o hábito de ler. E além de tudo, né, um livro ele não é limitado por tempo. Um filme ele é limitado por tempo. Então, muitas vezes, uma reflexão que ela tá colocada dentro de um livro e que muitas vezes essa reflexão ela só vai ser perceptível numa análise desse livro, numa análise mais profunda do livro, num filme ela tem que ser estampada na cara da pessoa. Exatamente. De uma forma mais direta, mais clara. Você tem lá 1h30, 2 horas pra colocar, às vezes, Algo que alguém demorou... centenas e centenas de páginas, né? Exato. De discussão, de filosofia pra chegar no cerne do problema e tal. Exato. Então, assim, eu acho que o livro ele consegue ser muito mais sutil numa discussão. Tem gente que vai ler um livro, por exemplo, Senhor dos Anéis, e ele vai passar os 3 livros do Senhor dos Anéis e falar, mano, que ficção, que história medieval linda, maravilhosa, mas ele não vai entender nenhum tipo de temática de industrialização versus a simplicidade do campo que está implícita dentro do livro. Exatamente. E nem até essa questão de um povo dominante, um povo mais inteligente, uma raça superior, que muitas vezes você tem ali, que era alguma coisa que o Tolkien talvez colocou ali para despertar e passou batido. Ou às vezes ele nem colocou nada. Gente que é retardado e lê aquilo e começa a ver coisa, achar piolho, cabelo em ovo. É tá verdade. ligado? Eu vi uma entrevista há alguns anos atrás do Humberto Gessinger,
Eu não sei se todo mundo conhece Engenheiros do Havaí, mas foi uma banda bastante influente um dia nos anos 80 e o vocalista ainda tá nativa. Inclusive o Joãozinho, super fã do cara, a gente já foi em show junto e tal. E o Engenheiros do Havaí tinham letras bastante políticas, né? Era uma banda de rock numa época de muita repressão, que tava lá buscando, a juventude do Brasil tava buscando uma liberdade de ideias e tal. E ele sempre tentou ter umas letras mais cabeças. E eu vi uma entrevista dele um dia dizendo que, assim, que ele acha muito legal algumas interpretações que os fãs dão pra música dele e que eles jamais tinham pensado naquilo. Não tem nada... Que assim, é muito mais inteligente, muito mais profundo do que eles pensaram na época que fizeram a música. Mas E eu acho que isso se aplica também à literatura. Exato, mesmo filmes e coisas do gênero. Mas eu acho que o filme, ele é uma coisa mais legal agora pra gente comentar, porque é uma coisa mais direta e mais fácil da galera também, que estiver ouvindo a gente, se ficar com curiosidade em relação a algum filme, uma vez que, assim, na parte politicamente incorreto, os anos 80 provavelmente vai mandar no lugar. Então, assim, muita gente que tá ouvindo talvez nunca tenha visto o filme, porque nasceu depois que o filme foi feito. Exatamente. Então... E são filmes até que não tem hoje um apelo de estar reprisando, né, cara? De passar de novo na TV. Exatamente, até pelo fato de que muitas vezes eles são politicamente incorretos. Demais. E que hoje em dia não pega nem bem. Eu vou dar um exemplo. A primeira vez que eu assisti Porcs foi na Globo. Foi um filme meio passado de madrugada. Porcs não passa hoje de novo na TV aberta, era né? Natal. Não, foi um filme que passou assim, passou exaustivamente na Globo nesses filmes tipo Corujão. Hoje em dia, eu duvido que nem no Corujão passa. Não passa. Porque eu acho que assim, no outro dia vai ter tanto site de ONG, de nego, falando mal da Globo porque passou um filme desse, que a Globo prefere botar, sei lá, o Madagascar de novo. É isso aí. Assim, e não precisa ir muito longe, cara, porque se a gente pegar, por exemplo, a TV dos anos 80, que a gente tá falando agora, eu li agora que eles vão fazer o remake dos Trapalhões, que eu acho um absurdo, né? Não, tipo, vão. É tipo daqui uns anos fazer o remake do Monty Python, sabe? Com outros caras. Não, eu acho que assim, o Didi tá precisando de dinheiro, entendeu? Alguém precisa faturar, né? Ele e o Dedé já estão há anos fora da grande mídia. Os caras detêm o direito dos Trapalhões e eles estão precisando ganhar dinheiro. Então, assim, já que a Globo não vai usar os caras pra nada, então vamos pagar alguém pra fazer o trampo dos caras, tá ligado? Pra ver se os caras ganham alguma coisa. Se a gente pegar os Trapalhões, que é um marco da TV brasileira e, assim, tem uma qualidade muito, muito legal, assim, não se faz... É difícil um programa de humor hoje que tenha a qualidade que tinha os Trapalhões na época. Era um humor politicamente incorreto ao extremo. Não, é só você pensar que o Didi chamava o Mussum de macaco quase todo quadro. E o Mussum chamava o Didi de cabeçudo, de nordestino, de cabeça chata. Você imagina que... Qual a probabilidade de uma dessas piadas serem repetidas... Hoje em dia, nenhuma. Nenhuma. Hoje em dia, Trapalhões vai ser nada mais do que, assim, um remake forçado dos Trapalhões com os editores do Zorra Total. O que significa que vai ser uma bosta igual o Zorra Total, tá ligado? E assim, não que... Pô, então quer dizer que pra ser engraçado tem que chamar o negro de macaco... Não é isso que a gente tá falando. A gente só tá falando que, naquela época, se fazia isso, ninguém ligava e todo mundo dava risada. Porque não era uma piada... pra denegrir a imagem dos negros. A gente tá falando de um cara que era um sambista, que não tinha nada a ver com TV, que de repente tava na TV e virou um ícone da cultura pop nacional hoje em dia, que é o Mussum. Exato. Que diga-se de passagem, hoje ele é lembrado muito na internet por memes, né, que valorizavam uma doença que o cara tinha. Que era alcoolismo. Que o cara bebia muito. Exato. E hoje, você imagina fazer uma piada sobre um negro alcoólatra e virar e bombar. Você vai apanhar de tanta gente, cara. Você vai apanhar de tanta ONG, de tanta... que não vale a pena. Então, assim, deixa quieto. E vamos fazer um traco genérico e beleza. Esses tempos atrás eu assisti um seriado que bombou muito. Eu acho que você também assistiu. Bombou demais. O seriado é ruim. Na minha concepção, o seriado é ruim. E assim, eu sei que vai ter a segunda temporada, mas pra mim tinha morrido na primeira temporada. Porque assim, os atores são... Eu não vou falar nem sobre só a história. A qualidade técnica do seriado é uma bosta. Os atores são um lixo. Que é o 13 Razões, qualquer coisa lá. Cara, se você pegar o que aconteceu com a menina no seriado e transportar isso pra minha adolescência, pra sua adolescência, a gente que teve adolescência nos anos 90, eu não vou nem falar dos anos 80, porque a gente nasceu no começo dos anos 80 e a gente foi ser adolescente no começo dos anos 90. É isso aí. Não, eu acho assim, ó, tirando o fato, spoiler,
É, spoiler. dela ter sido estuprada. Não, aí eu... Longe de falar que isso é normal, que isso é legal, que ela não tinha que ficar mal por causa disso. Essa é a única coisa que você fala, não, beleza. E assim, eu nunca fui estuprado e não conheço pessoas que foram. E eu não sei o que passaria na cabeça de alguém que foi estuprado, foi vítima de estupro. Exato, eu não sei. Mas assim, na minha cabeça, mano, eu ficaria com muito mais vontade de matar a pessoa que me estuprou do que de me matar. Mas beleza, não... Isso aí, mas vamos tirar. Então assim, ó, vamos só resumindo assim, poderia ser uma razão. Uma razão. É a única razão que leva uma pessoa realmente a se matar, talvez... Poderia ser o estupro. O de resto, mano, só faz sentido pra essa geração mimimi que pega um celular onde a porra de uma foto de baleia azul manda o cara se cortar, ele se corta porque ele tem medo da foto matar a família dele. Vai se fuder, né, mano? Cara, e eu assisti esse seriado e eu acho que é legal a gente fazer esse paralelo, porque, por exemplo, se a gente pegar filmes da década de 80, como A Vingança dos Nerds, onde os nerds sofriam um monte de bullying no filme... Mano, eles tinham que ter se matado no terceiro minuto, então, velho. Assim, e é um filme que... Qual era a temática, né? Você tinha bullying, você tratava disso, todos nós sofremos bullying. Eu estudei, como eu disse, em escola pública. E ele era nerd, O bicho pega, velho. E eu era nerd. O bicho pega em escola pública. E nem por isso eu pensei em me matar algum dia. Tudo bem, cada pessoa é uma pessoa, lá, mas eu acho que valeria muito a pena, muito mais a pena, até como ferramenta social, um filme como fizeram com A Vingança dos Nerds, né, que é fazer uma piada sobre aquilo e transformar aquilo num treco leve, do que se glamourizar e colocar um peso, cara, como fizeram nessa série nova do 13 Razões aí. Que, será que era pra tudo isso? Porque a mina foi falaram que ela tinha uma bunda massa. Nossa! Não, eu vou me matar porque eu tenho uma bunda bonita. Eu tenho uma bunda massa. Ok, pode ser que você não goste disso, pode ser que você não se interesse por isso e tal, mas isso é o suficiente pra levar um adolescente a se matar? Pera aí, as pessoas estão preparadas pro que da vida real, velho? A partir do momento que você pega essas pessoas e começa a criar muros em volta dessas pessoas, começa a colocar dentro de uma bolha que não é a vida real, quando elas caírem pra vida real, eu tô fodida, cara. Na nossa época, a gente sofria bullying, o que você fazia? Ou você resistia, ou dava de volta, né? Ou você ia ser um bosta na vida inteira. Então aquilo te forçava, cara, a falar, peraí. Chega uma hora que você tem que se impor, cara. Exato. E aí você juntava 2, 3, eu sou fraco, eu sou magrinho, mas, eu tenho aquele amigo, vamos fazer 3 cotas aqui que ninguém mais vai mexe fazer com a gente. Acabou, cara. E a vida é uma continuidade disso. Agora, você pega essa molecada, não pode falar disso, porque isso aqui ela fica chateada. Não pode falar daquilo, porque senão ela vai se matar. Não pode falar daquilo, porque senão ela vai ter um trauma pra vida inteira. Cara, quando essas pessoas se tornarem adultas e ir pro mercado de trabalho e ver como que é a vida real, velho, tipo, pressão todo dia, ou faz ou sai fora. E, tipo, não tô falando que tem que ter assédio moral ou qualquer tipo de coisa. Tô falando que a vida é assim, cara. As pessoas não olham na tua cara. Muitas vezes você vai falar alguma coisa e você não vai ser bem interpretado. Muitas vezes você vai ter vontades que você não vão ser atendidas. E você acha que a vida é diferente disso? De jeito nenhum, né, cara? Então, assim, cara, a mídia acabou que ela começou a se adaptar a esse movimento vitimista. Mimimi. O mimimi, que muita gente fala, e tá deixando a galera alienada, velho, do que é a vida real. É que assim, essa galera quer criar um novo código de conduta. Vou dar um exemplo assim, na época medieval, não existia cavaleiros de armadura brilhante como existe nas novelas de cavalaria. Uhum. A vida era brutal naquela época. As meninas apanhavam. As meninas normalmente casavam com homens de 40, 50, 40 anos mais ou menos, e as meninas tinham 12. Existia um grupo uma parcela que agora faz muito tempo que eu estudei, eu não lembro a porcentagem, mas existia uma porcentagem significante dessas meninas que morriam no primeiro dia, na noite de núpcias, porque tamanha violência do estupro, que elas não sabiam que era sexo. Uhum. Então, assim, aquelas novelas de cavalaria que mostravam os heróis de armadura brilhante tratando bem a donzela, e aquilo se tornou o ideal das meninas, e as meninas procuravam os rapazes quanto mais parecidos com aquilo possível. Então aquilo ajudou a transformar a nossa sociedade numa sociedade mais humana, vamos dizer assim. E eu entendo o fato dos caras exagerarem no mimimi para tentar trazer esse mimimi à tona e tentar diminuir o bullying com as crianças que sofrem bullying. Eu entendo isso. Eu só acho que a patrulha do politicamente correto deveria pisar no freio, sabe? Eu acho que assim, a gente tem que ter a TV, os livros, os quadrinhos jogando
esse tipo de ideal Não, eu acho que e são ideias temas na que nossa... não podem ser descartados. Exato. Tem que estar na pauta, tem que ser discutido. Tem que ser discutido. Tem que falar de bullying, tem que tem- falar de racismo, Tem que mostrar de tudo isso aí. tem que mostrar que isso é ruim, que isso é errado, que a sociedade tem que evoluir para que isso desapareça. Só que assim, não é uma piada, por exemplo, dos Trapalhões, onde o Mussum e o Didi eram melhores amigos e hoje, quando o Didi faz uma entrevista falando do Mussum que morreu, você vê que o cara chora de Eles eram falta amigos do... de verdade. Que ele chora de falta do amigo que morreu. Quando um olha pro outro e fala, ô macaco, e o outro fala, ô cabeça chata, que isso não significa que um tá menosprezando o outro, tá ligado? O que eu acho que, assim, o que fode é a proporção do que a coisa toma. Eu vou dar um exemplo. Aquela piada do Rafinha Bastos, da Vanessa Camargo. Cara, foi de mau gosto? Foi. Talvez o cara devesse pedir desculpa? Talvez devesse. Não pública. Na minha opinião, não pública. Por quê? Porque o bagulho tomou uma dimensão muito maior do que era. Mano, quantas vezes você não fez um comentário, não exatamente o mesmo comentário, mas o comentário parecido. Em momento nenhum, ninguém com uma cabeça saudável, Normal, né? incluindo o cara que fez a piada, imaginou ele comendo um bebê. É ruim a piada? É. Eu acho que assim, ok ser de mau gosto, ok você fala assim, pô, cara, eu não brincaria com isso. Como a gente também tinha os nossos códigos. Por mais que você brincava com a molecada, que um ofendia o outro, que um dava um tapa no outro... Você não fala da ninguém mãe. mexia com a mãe. Chamou de filho da puta, o bagulho pega. Então assim, grupos sociais, eu acredito que eles têm uma maturidade que vai evoluindo junto com o grupo. E isso é natural. Você não precisa ter uma patrulha a todo momento dizendo isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Cara, na minha época, se um cara fosse, por exemplo, realmente, o que no Brasil é difícil de acontecer, não digo que não exista, mas é difícil de acontecer. Se um cara fosse realmente racista, por exemplo, no colegial, o mundo ia excluir o cara. Porque não ia ter amigo, porque ninguém acha legal um cara que é racista. A internet, ela aproximou as pessoas. Então, hoje em dia é muito mais fácil um racista, através da internet, encontrar outros racistas que pensem igual a ele. Isso não, numa cidade como São Paulo, mano, não importa o quanto você faça uma patrulha do politicamente correto, isso sempre vai acontecer. Sim. Porque não importa o quanto você soque na cabeça da sociedade que, tipo, ser gay é legal, vai ter sempre o cara que vai achar que ser gay não é legal. E ele vai encontrar outras pessoas que acham que ser gay é legal. O que a gente tinha que fazer era... Cria-se um conjunto de leis aonde protege o gay. Mas assim, não porque alguém olhou pra ele e falou, mano, tu é gay. Aí eu vou ser preso porque eu falei que o cara é gay. Não, bateram no cara. E daí, mano, qualquer pessoa que apanhar, for na delegacia identificar... Já existe uma lei. Já existe uma lei contra isso, tá ligado? Isso aí. Ah, matou um gay, tem que ser preso. Mano, se eu matar qualquer pessoa, eu tenho que ser preso. Se você pensar em matar, você já tá errado, né, mano? O que a gente devia fazer é fazer as leis que já existem funcionarem cumpridas. iguais pra todo Exatamente. mundo. Exatamente. A gente teve aquela nova série aí do Netflix, a tal do Sense8 lá. Que tem uma Sense8. premissa muito legal. Não. Assisti a primeira temporada empolgadaço, porque eu gosto dos irmãos, agora irmãs Wachowski, e eu acho que eles têm uma visão legal, eles são bem estilosos, eles trazem, né, uma série de referências da cultura pop para as obras dele, mesmo quando eles fizeram o Matrix, quando eles fizeram o Speed Racer e tal. E, pô, vamos assistir. Cara, precisa a cada 10 minutos ficar me lembrando que todo mundo é gay, velho. Tipo, beleza, o cara é gay, ok. Eu já entendi isso naquela cena que você me mostrou, os caras se beijando. Beleza. Ah, as minas são lésbicas. Beleza, eu já entendi naquela cena que você mostrou. Mas... Tipo, não precisa, velho, ficar a cada 5 minutos. Porque daí o que acontece? Uma ideia legal, né? Que é é uma ideia muito legal, cara. Um grupo de pessoas ligadas que podem compartilhar habilidades, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu perdi a vontade de assistir, cara. Eu não quero mais assistir isso, cara. Cara, eu vou falar a verdade. Eu assisti a primeira temporada de Sense8, achei bem legal. E se a segunda temporada de Sense8 tivesse sido lançada uns 3 meses depois, eu provavelmente teria assistido ela inteira. A primeira temporada me incomodou menos. Aí rolou o especial de Natal. Cara, o especial de Natal já é uma suruba. É tipo 1h30 de suruba. Não tem muita história. Não tem. Não evolui absolutamente nada a história. Nada, porque eles não podiam evoluir, porque a segunda temporada estava sendo gravada já, e eles já deviam ter o começo da segunda temporada gravado, então não dava pra evoluir muito em história. Então o que eles fizeram? 1h30 com aqueles atores num festival pornô
Porque, mano, é quase um filme erótico. É isso aí. É um softcore. Eu perdi toda a vontade de assistir a segunda temporada. É isso, porque assim, deixa de ser uma peça de entretenimento e passa a ser pura e simplesmente uma peça de propaganda. E aí, ok, você vai acertar ali quem acha que tem que ficar repetindo isso aí a todo momento. E, de novo, eu acho legal, tem que ter campanha contra a homofobia, tem que ter isso aí, não pode ficar batendo em ninguém na rua, é ridículo isso. Tem que ter personagem gay na novela. Tem que ter porque faz parte da sociedade. Tem que ter o beijo gay na novela. Não dá pra dizer que não existe gay mais no mundo, porque existe, todo mundo sabe. O tiozão, chefe de família dentro de casa, ele tem que ver os dois atores gays se beijando, porque ele tem que entender que dois caras se beijando é normal. Existe, é normal. E se o filho dele for gay, tem até na novela, então existe. Infelizmente... Ele não vai matar o filho dele de porrada. Infelizmente, a gente tem que entender que a TV tem um papel social que é mal utilizado, mas tem, não dá pra dizer que não. Então, assim, vamos usar pra educar o que dá pra educar. Agora, não precisa ser tudo uma peça de propaganda, saca? Não precisa você pegar uma série como o 13 Reasons Why aí e ficar ali batendo que, tipo, ó, velho, se você sofreu bullying na escola... Você vai se matar. Você vai se matar, velho. E todo mundo é culpado. Tipo, todo o universo é culpado de você ser uma pessoa triste, depressiva, que todos nós já passamos pela adolescência, tem uma fase que é fora, tem uma fase que você não se encaixa, blá, 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 blá. Beleza, um dia a gente vai ter filhos, os filhos vão passar por isso. Eu gostaria muito que eles estivessem num mundo onde não existe bullying, mas bullying existe, velho. Vai continuar existindo. Então é muito melhor eu entender e ensinar meu filho a como lidar com aquilo do que fingir que essa porra não existe, que se existir é uma aberração da natureza e todo mundo vai se matar, porque a vida real não é assim, cara. E outra, vamos falar real, os jovens de hoje, mano, tem muito tempo livre. A gente tinha muito tempo livre, mas a gente ocupava o nosso tempo, sei lá, a gente morou em cidade do interior, né? Então isso já deixa uma coisa mais tranquila. Mas assim, só de eu ir na sua casa, eu já perdia meia hora, 40 minutos da minha vida andando. É isso aí. Hoje em dia, as pessoas não saem de casa. Elas ficam trancadas dentro do apartamento, né? Ou da casa do condomínio Tudo e tal. pela internet. Tudo pela internet. Meu, não pensa, não faz. Então é muita... A cabeça vazia, oficina do diabo. É muito tempo livre, mano. O Brasil parece que... O Brasil não, a sociedade como um todo parece que assim, cara, eu não sei lidar com o problema, então proíbe ou sei lá o quê. Eu tenho uma tia que é professora de Estado. Inclusive, meu tio ouve o nosso podcast aí, um abraço pro Pedro. Ela conta, assim, como era, né, como era antigamente, como é hoje, o dia a dia numa classe de aula, é um absurdo, cara. Tipo, eu não acho que é certo o professor bater com uma régua no aluno. Eu acho que isso é errado. Agora, talvez até mais errado que isso, é um aluno dar um tapa na cara de um professor. Ele tem que ficar quieto. E o professor tem que ficar quieto, senão ele apanha do pai. Porque é errado repreender um aluno hoje em dia. É errado, cara. Você não pode repreender o aluno porque você tá humilhando o aluno. Você não tá entendendo que o aluno é fruto de uma sociedade. Cara, problema sociedade existe desde da caverna, saca? Existem pessoas que sofrem mais do que outras desde sempre. Existem pessoas que sabem lidar com o problema, outras não sabem lidar com o problema. Existem pessoas que nasceram em berço de ouro e se tornam déspotas e pessoas imbecis. E existem pessoas que nasceram comendo sopa de terra e se tornam ótimas pessoas. É óbvio que a gente... Do mesmo jeito que inverte. Tem gente que nasceu comendo sopa de terra, mas quando cresceu na vida, ele foi tão pisado por pessoas até chegar no topo, que quando ele chega no topo, ele quer pisar em todo mundo. Isso. Então assim, cara, existem pessoas de tudo quanto é jeito, vão continuar existindo, isso não vai mudar. Por que eu vou fingir, cara, que isso não existe e eu vou ficar criando um monte de historinha pra tentar empurrar goela abaixo das pessoas uma realidade que não é utópica, cara. É utópico você imaginar uma sociedade onde as pessoas vão pra escola e não vai ter bullying. É utópico. É utópico você imaginar que todo mundo é homossexual. Porque existem homossexuais, você tem que falar que existe. Mas é utópico achar que todo mundo é homossexual. Porque não é, cara. Tem gente que não é. Na verdade, eu acho que assim, o erro das políticas, desse tipo de política, né, no caso, é assim, ele não chega e fala, ó, eu existo e eu sou normal. Ele fala, eu existo e você não é. Você que não é igual eu, não é. O mundo tem que ser igual eu. E assim, o mundo não tem que ser igual a ninguém. Quando eu era moleque, minha mãe falava o que era pra mim falar sobre racismo, esse tipo de coisa, ela falava, o que seria do verde se todo mundo gostasse do azul? Cada um gosta de uma coisa. E você tem que respeitar o menininho igual do azul e você tem que respeitar o menininho igual do verde. É isso porque aí. cada um tem um gosto. Então,
Se o cara que... Qualquer tipo desses movimentos de minoria, desde o imbecil que acha que ser branco hoje em dia é minoria, até o... que na minha opinião o cara é muito imbecil, até o negro que luta por um direito que na minha opinião é real. O negro hoje, ou o homossexual, hoje ele ainda é visto como alguém que tem menos direitos por uma parcela grande da população. Então assim, uma pessoa que tem talvez menos formação social, alguma coisa assim, ou uma formação cultural diferente da nossa, ele vai olhar para um cara gay e ele vai falar, mano, aquele cara, pelo fato de ser gay, ele está me ofendendo e eu tenho o direito de bater nele por causa disso. Então assim, vai ter um imbecil desse tipo? Vai. E o que eu acho que esse movimento tem que lutar é pra fazer esse cara entender que por mais que ele não goste de alguém gay, ele não pode bater no cara por causa disso. Não, mas aí, Ciro, o que você tem que combater? Você combate esse cara. Exato. Eu acho que essa é a grande diferença. Então, por exemplo, a série mostra que o estupro é horrível. E é. Então o que a gente vai fazer? Vamos combater o estuprador. Nenhum homem gosta de estuprador. Nenhum homem normal, como você disse, com as faculdades mentais em ordem, acha que estupro é legal. É só você ver que mesmo numa cadeia, quando um estuprador entra numa cadeia, o próprio presidiário vai acabar com a raça do cara, porque o cara é estuprador. Então, é assim, o pior crime que a Então me deu um tem. problema a ser resolvido. Então o problema é o seguinte, esse cara é um cidadão estuprador. Então vamos resolver esse problema. Tirar ele da sociedade. Agora, não me dá um negócio que eu não consigo combater. Que é, existe a cultura do estupro. Cara, é tipo o Don Quixote enfrentando um moinho de vento, saca, cara? Não, eu até entendo o fato dos caras querer mostrar que certas atitudes masculinas são condenáveis. Eu entendo. E a gente pode mostrar o quanto isso é condenável, o quanto isso é ruim num seriado, num filme ou numa novela. Porém, você não tem que falar que todo homem vai fazer isso. Porque, meu, 90% dos caras não querem, ou 90 e tantos não por cento fazem não isso. vão fazer isso. E acham um absurdo fazer isso. E acham ruim. Se a gente pegar os anos 80, então filmes como Porcs, que a gente falou, filmes como A Vingança dos Nerds, Picardias Estudantis, filmes como uma série de filmes de comédia que de uma maneira ou de outra objetificavam as mulheres ou mostravam que mulheres lindas poderiam ser burras ou coisas do tipo, que fizeram muito sucesso e são engraçados. Hoje, totalmente condenáveis. Até desenhos, né? Você cata desenhos antigos que hoje não poderiam ser feitos. Tipo, Tom e Jerry. Hoje, não pode, cara. Papaléguas e Coiote. Não pode, cara. Os desenhos modernos do Tom e Jerry se unem pra resolver um problema aí. Porque não pode ter uma perseguição de um gato e um rato. Não, até porque eu cresci assistindo isso, mas na cabeça doente da galera de hoje em dia, se eles verem um desenho animado batendo com a marreta na cabeça de alguém... Eles vão achar que pode bater. Não vai achar, gente. Eu cresci, nunca bati com a marreta na cabeça de alguém. Antigamente, por exemplo, você conseguia mostrar um desenho do Coiote e do Papaléguas e você colocava lá o Coiote com uma caixa de dinamite no colo e você não precisava colocar um alerta assim, ó, não faça isso em casa. Todo mundo sabia que aquilo não era pra se fazer. Você não precisa de um alerta, você não precisa de uma patrulha. Hoje em dia, se você faz isso, você tem que aparecer alguém antes anunciando o desenho, dizendo, olha pessoal, o que vocês vão ver agora é uma obra de ficção, por favor, não tentem isso em casa, porque dinamite explode e pode arrancar os seus membros. Aí aparecem umas fotos de um monte de cara, de criança que perdeu os membros numa mina lá no Oriente Médio. No Camboja. Aí você fala, velho, pelo amor de Deus, cara, a gente tá criando um bando de imbecil, cara. É, mais ou menos isso. A gente tá criando um bando de imbecil, cara. Porque então, se eu tenho que mastigar esse tipo de informação, assim, velho, é papaléguas, mano. Tipo, isso é um desenho animado. Isso não é pra fazer sentido. Não faz sentido isso aqui, saca? Não é pra fazer sentido. Não vai acontecer. Isso é só pra ser engraçado. É só pra ser engraçado. Os caras diminuíram em 90% gostosas em propagandas de cerveja. Uhum. Diminui o consumo de cerveja? Não. Então, não era isso que fazia o cara. Não. Pode botar a porra da gostosa lá. É isso aí. Entendeu? Agora, os caras proibiram vinculação de anúncio de tabaco, de cigarro na TV. E nem em Fórmula 1 pode, em nada. Em esportes, etc. Legal. Mano, bacana. Baixou o índice de fumante? Baixou. Porra. Pronto. Isso deu certo. Conseguimos o que a gente queria. Que era fazer uma sociedade melhor. O que eu acho zoado era, por exemplo, nos anos 80... A Camel, por exemplo,
fez uma pesquisa de marketing gigantesca e criou um mascote que existia tipo pelúcia do mascote, que eles distribuíam de graça em escolas, Não, etc. foda. Que era pra estimular a criança com 5, 6 anos já descobrir que aquilo é cigarro, que o bonequinho é legal e que fumar é bacana, tá ligado? Então, fazer desenho animado de gente que... Então, mas é isso, eu cara. acho zoado. Mas aí a gente tá indo pro extremo. Eu também concordo que, assim, você não tem que fazer apologia ao racismo. Pelo amor de Deus, isso é errado. Não, é errado. Você não tem que fazer apologia ao machismo. É errado, cara. Agora, sabe, é muita hipocrisia, cara. Ao mesmo tempo que, assim, você tem que forçar a ter um filme da Mulher Maravilha, que eu, diga-se de passagem, assisti essa semana e é um filmaço. Eu não vi ainda. E é o melhor filme que a DC fez. Achei legal. Nunca dei a mínima pra Mulher Maravilha, mas mudei o meu conceito depois do filme. Agora, sim, eu tenho que forçar a indústria a fazer um filme onde a protagonista é feminina e a diretora tem que ser mulher e na pré-estreia lá numa cidade dos Estados Unidos fizeram uma sessão onde só mulheres entravam no cinema. Por quê, cara? Simplesmente faz a merda do filme. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, não gostou. E acabou, bola pra frente, cara. E vai ter sempre as pessoas que vão discutir sobre o assunto. Quem tiver interessado no assunto, vai discutir sobre o assunto. Mulher Maravilha, quem assistir vai gostar ou não. Se a mina é de Israel, se a mina não é, se a mina é negra, se a mina é azul, dane-se. Seja competente e faça um bom filme. Faça um bom filme. Você imagina fazer uma vida de Brian hoje. Agora imagina o seguinte, faz diferente. Porque hoje em dia, se você fizer a vida de Brian, do jeito que tá o negócio de polarização religiosa, o nego vai bater palma. Porque você tá falando mal de católico. Agora, faz uma vida de Brian falando mal de Maomé, velho. É isso aí, faz. Eu assisti um filme... Fala de Maomé. Eu assisti um filme, inclusive, que fica a dica. É um filme inglês de alguns anos atrás, chama Quatro Leões. É um filme de comédia extremamente engraçado. Comédia é muito difícil de indicar. Eu trabalhei muito tempo numa locadora e era o único tipo de filme que eu nunca indiquei, porque eu acho muito engraçado Monty Python e tem pessoas que odeiam. Eu não acho muito engraçado American Pie e tem gente que se mata de dar risada com American Pie. American Pie foi as últimas séries que tentaram reviver o tipo de série politicamente incorreta que a gente falou, tipo Porks, etc. Com um grau de leveza muito maior. Muito maior do que se era, muito maior do que era. E hoje em dia não faz mais. E hoje em dia, não até American Pie já é uma coisa condenável. Exato. Um Máscara, velho. Um Máscara condenável. já é condenável hoje em dia. Já é condenável hoje em dia. Então, assim, esse Quatro Leões é a história de 4 caras que moram em Londres e eles têm origem paquistanesa, se eu não me engano, e eles têm na cabeça deles que eles têm que ser terrorista. Só que eles são uns puta de uns paspalhos que não sabem ser terroristas. Eles vão até treinar no deserto e tal. E eles são uns débil mental, uns imbecil. E eles botam na cabeça que eles têm que fazer um atentado terrorista. E, cara, o filme é extremamente engraçado. É muito engraçado. É muito, muito engraçado. E fazem piada dos débil mental que acha que o certo é amarrar uma bomba na cintura e explodir outras pessoas que pensam diferente de você. Mas esse tipo de humor, por exemplo, não pode, cara. Não. Esse filme é um filme assim que você tem que pensar pra assistir, porque não pode. Hoje em dia, o que você tem que fazer pra ser certo? Você tem que fazer caça-fantasmas com mulheres. Mas sabe o que eu percebi? Quanto mais a cultura pop e essa galera do politicamente correto força goela abaixo do público o politicamente correto, maior são os fracassos. Caça-fantasmas. Eu não tenho os números. Não, mas eu garanto lixo, que perdeu dinheiro. Foi lixo. Né? Quadrinhos em geral. Transformaram o Lanterna Verde em gay. Alan Scott em gay. Começaram a colocar o cara é gay, o outro vira negro, o Thor desaparece porque o cara era loiro do olho claro. Então, no meu quadrinho, um cara forte, definido, loiro do olho claro, não pode existir. Transforma em mulher. O Tony Stark, o cara era machista. Alcoólatra, fumante, totalmente retardado. Mesmo com todo o sucesso do filme, que fizeram nos quadrinhos, bota uma mina negra no lugar toda empoderada. É isso aí. Empoderada. E força. E força. Tipo, o que acontece? Para de vender. Tudo parou de vender. Porque assim, você pode fazer, por exemplo, ao invés dos o remake lixo do Caça-Fantasma com um monte de mulher, porque tem que empoderar as mulheres, cara, faz um outro filme das Panteras. Pronto. Que era um grupo de mulheres fodona que batia em todo mundo. Faz um remake bacana das Panteras. Fudido, cara. Todo mundo vai gostar. Fudido. Por que eu tenho que catar os caça-fantasmas e transformar em mulher e transformar a mina que era secretária dos caras num homem todo desengonçado pra mostrar que homens também são desengonçados? Cara, pra quê, velho? Pra mostrar que homem pode ter conseguido um emprego porque é bonito. Mano, pra quê?
Ah, mas é pra vocês sentirem na pele o quanto isso choca quando é o oposto. Não. Só é ruim, só é ruim. Você quer saber como o filme dos Caça-Fantasmas você podia botar todas as mulheres do mundo, e o filme seria bom? Chama os atores antigos, que ainda estão vivos, né? Porque uma galera já deve ter morrido. Chama os que ainda estão vivos, bota os caras fazendo um papel de velhinho e bota, tipo, um prédio todo antigo, velho e tal, não sei o que. Por quê? Porque os caras ficaram pra trás. Aí bota um grupo de mulher nova, tipo, pode ser a gordinha, engraçada, pode ser o mesmo esquema que eles fizeram. E bota essas minas fazendo uma pesquisa e descobrindo, tipo, um fantasma. Tá pra acontecer um evento foda de fantasma. Aí elas vão atrás do caça-fantasma, que já existe. Aí o cara fala, meu, eu sou o único vivo, eu tô muito velho, eu não posso. Tá aqui as mochilas, é assim que funciona, segue. Aí você ignorava o fato de ter o camaradinha. Aí podia ser, vamos supor, o camaradinha burrinho, que é o secretário das minas. O cara é tipo o neto do cara que é o Caça-Fantasma original. Só que o Caça-Fantasma original preferiu dar as mochilas pras meninas do que pro cara, porque o cara é muito inútil. Entendeu? Mano, explicaria através de 15 minutos de filme tudo que a gente não consegue engolir. Porque assim, acaba que é um treco reverso. Assim, eles querem combater um machismo, uma exploração sexual feminina e fazer a mesma coisa e acho que agora empatou. Exato. Olha, agora empatou. Então assim, eu tinha uma secretária burra daquele lado, que só era secretária porque era bonitinho, um bando de homem. Então agora eu tenho um bando de mulher e um secretário bonitinho burro. Tipo, velho, o que você acrescentou, velho? O que você ensinou o quê? Nada. Você criou raiva de quem gostava do negócio. E não vai assistir e Não vai ser um assistir. lixo do filme, velho. O que você falou no começo do nosso papo. Acaba se tornando ideológico e perde a razão. Perde a razão. Perde a razão. É Porque futebol, assim, velho. o que é o certo? O certo é você respeitar o próximo, é não ser machista, não ser homofóbico e tudo mais. Ok. Isso é o certo. E acabou aí, velho. Você não precisa explicar mais nada, né? Você não precisa ter nada além disso. Então você acaba criando monstros que às vezes não existem, e acaba limitando. E aí você tem um monte de coisa que poderia ser legal, que a gente poderia ver na cultura pop hoje, que não tem, cara. Por exemplo, qual seria o problema de ter um filme da Viúva Negra? Nenhum. Será que é interessante o suficiente para ter um filme da Viúva Negra? Talvez sim, talvez não. Eu tenho que forçar ter o personagem com problemas, eu tenho que forçar a falar daquilo. Eu acho que não, cara. Eu acho que você tem que ser divertido. Se você faz comédia, sua missão é fazer a outra pessoa dar risada. Mas eu tô humilhando. Não, cara. Se a outra pessoa tá com essa cabeça de humilhar, o problema é a pessoa que tá pensando isso, não o cara que falou. Então, assim, não tem essa. Eu acho que existe sim a liberdade de expressão. A única coisa que eu acredito que não possa ter. Você não pode ter um discurso de ódio que incite a violência. Do tipo assim, vai lá e bate no cara, vai lá e mata o cara, vai lá... Isso aí não tem. Só que já existem leis que proíbem isso. O resto, você fala o que você quiser, velho. E acabou. Fizeram aquele filme há pouco tempo atrás do Will Smith, o Hancock lá. Que ele era um super-herói bêbado em processo de reabilitação. Cara, engraçado, cara. Tipo, faz parte da história e tal, mas faz outro. Não pode, velho. Não pode. Porque beber é errado. Não tô dizendo que é certo encher a cara, velho. Não é isso. Eu tô dizendo que, assim, a partir do momento que tudo começa a ser politizado, assim, será que eu coloco isso porque pode pegar mal? Se eu não colocar nenhum negro aqui, a galera vai achar que eu sou racista. Puta, se eu não colocar um homossexual nessa história aqui, vão achar que eu sou homofóbico. E aí, daqui a pouco, você tem tanta preocupação e tantas pessoas que você precisa agradar que o core do negócio, o cerne da tua obra, você deixa de pensar naquilo, cara. Exato. Porque você tem que ficar pensando no que vão achar, se eu lá que eu conto essa piada, será que eu não conto, será que eu coloco o cara falando, será que eu não ponho, e de repente você tem um lixo. Às vezes você tem coisas muito legais, e sim, beleza, você pode mostrar que os negros são iguais aos brancos, cara, como você deu o exemplo, você falou da série do Luke Cage, que, cara, eu sou branco, não me incomodou absolutamente nada assistir uma série que só teve negros. Porque, cara, foi legal pra cacete. Bons atores. Bons atores, uma boa história envolvente, um bom roteiro, bem produzido. Cara, legal pra cacete. Agora,
me incomodaria se o cara fizesse o Batman negro, porque tem que, tá na hora do Batman ser... Não, velho, porque o Batman não é negro, cara, simplesmente por isso. Faça o filme do Pantera Negra, que eu vou curtir pra caralho, vou assistir, porque eu acho o Pantera Negra o Batman personagem da Marvel, e é um puta personagem legal, e ele é negro, e foda-se. Pra mim não muda o fato do cara ser legal porque Tipo, ele é negro ou branco. Os filmes do Blade, que vieram antes dessa onda de adaptação, antes dos X-Men, cara, foram filmes sensacionais, velho. E tipo, alguém em algum momento lembra, assim, deliberadamente, que Blade era um filme de um herói negro? Não, porque quem é saudável da cabeça não tá nem aí pra isso, cara. Exato. Simplesmente era um filme legal. O Blade saiu um pouco desse hype, né? Pelo fato do Coisa ter sido preso e tal. Dos Snipes, né? E aí, tipo, não quiseram ligar muita marca ao cara, porque o cara é dono da marca, né? O Snipes, ele era dono da marca Blade. Ah, é? Ele comprou os direitos? Ele comprou os do personagem? direitos. Quando ele fez o primeiro filme que fez sucesso pra caralho, os outros filmes não iam ser feitos. Aí ele comprou os direitos e ele mesmo fez, ele produziu, a grana foi dele. É igual o Vin Diesel com o Riddick. Ah, com o Riddick. Com o Riddick. Esse é uma marca dele. É uma marca dele. O Blade é do Wesley Snipes. Então quando ele foi preso, não pôde mais sair filme, porque ele não podia mais estar gravando. Ele tava preso. E as produtoras, etc., desvincularam porque, tipo, tinha uma ligação muito forte com o cara. Então, e alguém dava a mínima pelo cara ser Não, negro ou branco? não. Era só um filme legal, cara. Então eu acho que assim, a partir do momento que essa patrulha começa a te limitar artisticamente, né? Ou você se preocupa mais com essas limitações do que com a própria obra, ou com a própria lance, que no final é diversão, é chato pra cacete, cara. E aí você tem isso, você tem que ficar fazendo série cheio de gente que se mata, que é homossexual. Tem homossexual no mundo, velho. Tem, todo mundo entende, põe, não tem problema. Agora você não precisa ser. Se não tiver, tá errado. Se não tiver, não existe. Se não tiver, tá longe da sociedade. Não, cara. Pode ser que você simplesmente faça um filme onde é um cara correndo atrás de outro e batendo no cara, explodindo, e as pessoas vão achar legal. Ah, mas você não botou nenhum negro. Cara, eu nem pensei nisso e não fazia parte da minha história e dane. Ou se não, cara, assim, ó, você quer ser politicamente correto? Você vai num limite tipo Dani Trejo. Saca o Dani Trejo? Sim. É o cara que fez o Machete? Sim. Ele é, se eu não me engano, eu não sei se ele é mexicano ou se ele é só descendente de mexicano. Ele tem uma história de vida muito legal. Ele foi muito fodido, ele realmente se envolveu com tráfico, com máfia e tudo mais. E ele chegou uma hora que, pelo estereótipo, né? Pura e simplesmente pelo estereótipo, de ter uma cara de mexicano padrão E mal. foi pro cinema. E ele faz muito, acho que com exceção do Machete, acho que todas as outras participações dele em filme são de vilões, né? Ele normalmente é um capanga. É isso aí. Ele é um capanga. Normalmente ele é um capanga com muito pouca fala, onde ele tem que ser mal, ele tem que ter aquela cara de bravo e ele tem que matar os outros, né, mano? E o que ele tem? Ele tem uma regra pessoal dele, como ator, que é o seguinte: eu faço filme e sou vilão, mas eu tenho uma regra. O meu personagem tem que morrer no filme, porque eu quero mostrar pras crianças que o crime não compensa. Então, tipo, beleza, o cara passou a mensagem dele sem ser babaca, sem ficar empurrando o bagulho igual abaixo, é uma escolha do cara, acabou. Eu vi uma entrevista de um ator brasileiro, que é o Matheus Solano, se eu não me engano, que ele tá fazendo uma novela agora. E aí agora ele fez, a última novela que ele fez, ele foi um vilão. E essa novela, ele tá fazendo o mocinho da novela. E aí ele falou, cara, ser vilão é bem mais legal. Porque vilão, a gente se dá bem. O filme ou a novela inteira. E no último capítulo, nos momentos finais, você se fode. E o mocinho é o cara que se fode o filme todo pra se dar bem no final. E ele falou que isso pra ele é uma coisa bem legal. Porque mostra bastante pro povo que assim, não é porque sua vida tá uma bosta que no final você não vai se dar bem. Se você estiver fazendo a coisa pelo lado certo, uma hora vai compensar. E quando você tá, tipo, que você é o vilão, se você pode estar sempre por cima, mas você sabe que o seu futuro é a merda. Entendeu? É a mensagem mais antiga que existe na literatura. Qualquer conto de fadas fala exatamente isso. É isso aí. O crime não compensa. E não é forçado e deixa a coisa divertida sem ter a patrulha, né, Exato. cara? E aí você tem hoje, então, poucos exemplos, né, onde você consegue fazer uma cultura pop politicamente incorreto. O que hoje a gente chama de politicamente incorreto, que até poucos anos atrás não era. Era só o normal. Era só o normal. Então, por exemplo, a gente falou do Ash vs Evil Dead, que, cara, caberia muito bem antigamente e ninguém ia dar a mínima. Hoje salta aos olhos, por quê? Porque o treco tá tão chato e tão patrulhado que quando você vê o cara fazendo uma piadinha diferente, você fala, ó, caralho, tiveram culhão pra fazer isso aí. E antigamente, não.
South Park é um desenho total politicamente incorreto pra cacete. Family Guy, politicamente incorreto pra cacete. Mas Mas é assim, são pinçados, cara. Pinçados. No final das contas, é isso. Você quer fazer um filme legal? Faça seu filme. Pode ser que as pessoas gostem, pode ser que elas não gostem. Você quer que a sua personagem principal seja uma mulher? Faça. Pode ser que as pessoas achem legais, como foi o filme da Mulher Maravilha, que eu disse. E pode ser que seja uma merda, como é o filme da Electra. Sim. E o fato da protagonista ser mulher ou não é simplesmente um detalhe. O filme é ruim pra cacete. O filme é ruim por causa do roteiro ruim, da É produção isso, ruim. não pelo dos atores fato ruins. que a protagonista era mulher, saca? É. Assim como o gibi do Spawn é legal pra cacete e o protagonista é um negro. E o fato dele ser negro Não não muda. muda absolutamente nada. 12 anos de escravidão. Uhum. Cara, pra mim é um filme muito legal. É um filmaço. É um filme muito legal. E, cara, trata sobre negro, sobre escravidão, sobre todos os problemas de racismo e etc. Por quê? Porque, mano, é um ótimo roteiro, com ótimos atores, um filme muito bem produzido, tanto que foi um filme de Oscar, né? Muito bem produzido, que buscava no cerne do filme, da discussão do filme, falar sobre racismo, né? O que é o oposto de um filme como o Quarteto Fantástico. Que, mano, em momento nenhum importou o fato do cara ser negro ou ser branco. Aquilo foi cota. É isso aí, foi tipo assim, eu preciso colocar, vai ser legal, vai cair bem Um negro. um negro aqui pra falar que eu Sabe- acredito na diversidade. Não tem aquele filme lá da primeira menina lá, cientista lá, com Kevin Costner e Tem. tudo mais? Tipo, isso aí tem muito mais a acrescentar. Esse filme é muito legal, cara. Então, isso tem muito mais a acrescentar em mostrar que, cara, olha, as mulheres podem se dar bem. E por sinal, as mulheres cientistas e tal, elas eram negras, as matemáticas que foram pra mandar o Ambalu e Então, tal. isso aí tem muito mais a acrescentar e dizer, olha, mulheres são fodonas também. Do que você pegar o Caça-Fantasma e falar assim, não, vamos empoderar as mulheres, vamos trocar todas elas por todos os personagens principais simplesmente só pra falar que é mulher. Ó, eu vou dar um exemplo desse negócio de mulher, que é o seguinte. Até o Limite da Honra, que é o Da Demi Moore. Demi Moore. Uhum. Até o Limite da Honra. É um filme que hoje em dia não seria feito. Não seria. Porque a Demi Moore, na época, foi logo depois que ela fez striptease, se eu não me engano, e ela tava com um corpo absurdo. E, querendo ou não, o nego explora um pouco o fato. No filme, o nego Não. explora um pouco o fato da atriz ser gostosa. Principalmente porque é a Demi Moore que tá ali, né? Não era outra atrizinha Zé Ruela. Exato. O nego Botaram colocou. a Demi Moore, nego- que era um símbolo sexual da época. Exato. E assim, na minha opinião, tem muito a ver o fato de nego colocar Demi Moore lá, não porque eles querem sexualizar o filme, e sim porque eles querem realmente mostrar que até o símbolo sexual luta pelo feminismo. Uhum. Pra mim, Até o Limite da Honra é um filme muito mais feminista, que empodera as mulheres, porque mostra a história da primeira mina que quer entrar pra porra da Marinha, e tudo que ela sofreu, tudo que ela se fudeu pra abrir o caminho pra um monte de mulher que veio depois, do que simplesmente colocar a porra das minas fazendo caça-fantasma. É isso. Mas é que essa questão do feminismo, por exemplo, cara, assim, eu acho que teve a época que teve que acontecer, tá ligado? Porque as mulheres não podiam votar, saca? As mulheres eram cidadãs de segunda classe. Bom, só pra gente encerrar, escolha um, assim, dos dois lados. O que você acha que você achou muito legal no passado e que hoje pegaria mal por conta do politicamente Tem vários. incorreto. E o contrário, o que hoje, né, se você levar pra trás, ia ficar idiota de tão politicamente correto que é. Cara, politicamente incorreto, eu acho que é até mais fácil de eu lembrar. Mas eu vou citar dois que a gente já comentou aqui. Eu vou falar, eu acho que se você pegar o politicamente incorreto, se você pegar Porks, que era um filme que eu até queria fazer um episódio de Porks. Eu acho que não sei nem se tem muito o que falar de Porks, mas é um filme que marcou a minha adolescência e eu gosto. Porks é um filme que não seria feito. Ou Trapalhões na TV hoje não seria feito. E vão tentar fazer. Mas não seria feito. E uma coisa que é politicamente correta, que se você levar pra trás, talvez não funcionasse, Sense8. É, né? Sense8 não funcionaria. Não funcionaria. Não teria nem sido aprovado pra É. ser feito. Eu tenho alguns exemplos aí. Eu acho que assim, nada que o Monty Python fez hoje pegaria bem. Por mais que o Monty Python ainda tenha esse apelo de ser uma
comédia inteligente, pra massa hoje. Não é legal, rola. porque eles metem o pau em todo mundo. Eles falam mal de católico, de protestante, de judeu. Isso não caberia hoje, eu acho. Saca? Eu acho que... Eu acho que não. E uma coisa politicamente correta que enche o saco, cara, que assim, também glamourariza, só pra não repetir, né, a gente já falou alguns, é aquela série também da Netflix, aquela Orange is the New Black, que assim, cara, é muito cuspir na tua cara, saca? Um monte de estereótipo e um monte de coisa que tenta glamourizar um bagulho que é ridículo e que não funcionaria nem a pau no passado. Sabe assim, não ia ter apelo uma cadeia de mulheres onde as negras, por mais bandidas que são, tem que ser glamourizada, né, cara? E todo mundo tem que ser lésbica e blá 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 blá, porque senão não é o poder feminino, isso não caberia, porque ninguém ia achar graça, saca? Não porque ia ser absurdo ou politicamente incorreto no passado, é porque ninguém ia dar a mínima mesmo. Saca? É um assunto que não ia ser interessante. E os desenhos, né, cara, que a gente falou, por exemplo, os desenhos que a gente assistiu quando era criança, Papaléguas, Tom e Jerry, não pega, cara. Pô, Corrida Maluca. A Penélope Charmosa, o Dick Vigarista, tipo, é estereótipo, cara, que pra gente era só engraçado. Hoje em dia vai falar, o quê? Então você quer dizer que a mulher, ela não é capaz porque ela é bonita, então ela é frágil e tem que ter um herói pra salvar. Sabe, nego vai problematizar o negócio, velho. Que não existe Que não existe problemática por trás disso. É a mesma coisa que o cara tentar enxergar nos Smurfs uma sociedade comunista, né, cara? Eu já vi estudos disso e não dá pra entender como... que o cara deve ter usado tanto cogumelo quanto o Gargamel pra enxergar Smurf, pra enxergar o que o cara enxergou. Mas beleza. Então, cara, eu acho que assim, se você pegar os desenhos antigos, do mesma forma que 90% dos desenhos antigos não seriam feitos hoje, os 90% dos desenhos modernos não seriam feitos antigamente. É, com certeza. Tirando alguns desenhos que são meio retardados, que a Cartoon Network ainda faz uns desenhos meio psicopata, com uma roupagem meio infantil, mas que pra quem tá assistindo aquilo consegue entender a sacanagem por trás. E os desenhos que são tidos como adultos, né? Simpsons, Family Guy, Sim. que são... American Dad. Simpsons tá há 20 anos, né? Fazendo a mesma tipo de piada há 20 anos e até hoje é um dos que faz mais sucesso. E ainda pega isso aí. Apesar que eu acho que eles ficaram mais light ao longo do tempo, assim. Ah, eu também acho. Eles ficaram mais leves. Eu também acho. Tinham coisas que eles pegavam mais no pé. Eles não fariam hoje, por exemplo, o episódio do Brasil. Ah, eu acho que acabava fazendo. Será? Eu acho que faz. Não acho que sei, faz. não Eles sei. pegam mais leve se você pegar a temporada toda. Mas toda temporada tem um episódio que você fala, ih, os caras exageraram. É que a Fox, ela é um pouquinho mais conservadora, então ela ainda acredita um pouco mais na liberdade de expressão, um pouquinho mais... Ela é menos esquerda, né, cara? É menos esquerda. Tanto que os Bush e tudo da vida aí foram eleitos porque a Fox mandava e desmandava, né, velho? Acho que é isso, né? Falamos um monte, né, cara? Nossa, falamos vai ser pra caralho. polêmico esse, velho. É. Talvez agora a gente receba uma porrada de cartas e Olha, e-mails, galera, etc. se vocês não concordam com as nossas opiniões, mandem cartas, e-mails. A gente promete respeitar e ler. A gente vai ler. Por favor, sejam gentis nos comentários, porque assim... Quer xingar, velho? Xinga, mas xinga de uma forma educada, né, mano? Pô, não vai botar a mãe no meio, que botar a mãe no meio é foda, mano. Perdeu o argumento. Perdeu o argumento, velho. Então é isso aí, cara. É isso aí. E só lembrando a galera, então, pra dar uma passadinha no nosso canal no YouTube, né, cara? Procura lá Erro Crítico Podcast. Infelizmente vai estar sem vídeo esse daqui, mas... Mas tem vídeo dos outros episódios, dá pra ver a gente fazendo um monte de baboseira lá. Passem no nosso Facebook, né? facebook.com/Erro Crítico Podcast. O Twitter, @ErroCrítico665. Temos Instagram agora também. Temos Instagram. Dê uma olhada, obviamente, no nosso blog, né, cara? www.errocritico.com.br, onde tem todos os nossos episódios. Se você tá chegando no podcast agora, esse episódio não tem quase nada a ver com tudo que a gente faz. Na verdade, todos os nossos Onishots, eles são com temas perdidos no mundo, assim. Eles não têm muito a ver. Coisas. E dessa vez eu e o Ciro aqui, a gente resolveu colocar um pouco pra fora nossa revolta com o politicamente correto e a sociedade mimimi atual. Obviamente a gente deve ter magoado coraçõezinhos, a gente deve ter chateado pessoas mais sensíveis, mas assim, cara, a gente só tem uma opinião diferente e é legal respeitar como a gente respeita as outras. Você viu que a gente acha absurdo,
Mas a gente tamo aí. entende e vai conviver com pessoas que a gente acha que é absurdo. Eu tenho pena só. Eu acho que você podia gastar seu tempo fazendo coisas mais interessantes. Mas, de qualquer maneira, manda e-mail pra gente, contato@riocritico.com.br. E vamos ver se no próximo a gente consegue fazer o nosso episódio finalmente, né, cara? O episódio do João. Que tá aí. Eu vou ter que assistir de novo o desenho. Não, eu vou assistir de novo, porque eu nem lembro mais. Então, Eu tentei ler os quadrinhos e não consegui, cara. Eu nem achei grande, pra baixar. é bastante coisa. Eu não achei pra O baixar. Vícola disse que vai sair de novo no Brasil. Aí eu compro e assisto. Então, beleza. Então, falou, Cirão. É nóis. Então, falou, cara. Abraço Até pra mais, todos tchau. os que nos ouvem. Até mais, galera. Tchau, tchau. Pra mim, qualquer coisa com 2 horas da Scarlett Scarlett Johansson no filme é bom.
O que as pessoas anseiam na política é alguém que os represente e que seja honesto. Foda-se se é homem ou mulher. Tá aí, a gente acabou de arrancar uma presidenta. Bosta e botamos um presidente pior. Bosta. Não, a questão toda é... Ou seja, independe do gênero, cara. Independe do gênero, mano. Então, assim, Independe do gênero. essa presidente que tava lá, ela não foi eleita porque ela era mulher. Ela foi eleita porque ela conseguiu convencer uma maior parte da população de que ela resolveria problemas que ela mesma criou. Mas, beleza. Não, e ela não resolveu. Ela não resolveu, arrancaram ela de lá. Aí entrou um cara que era o vice. Que é um cara. E, mano, por mim, do mesmo jeito que se eu tivesse um sniper eu matava ela, eu mato o cara também. Porque é tão lixo quanto. E eu mato- E o fato dele ser... E eu mato o cara que. Eu mato o cara que cheira pó. Entendeu? Mas aí que tá. Eu mato o que cheira pó da direita. E eu mato o que cheira pó da esquerda também. Porque pra mim, mano, o Lindenberg Faria e o Aécio é idêntico. É isso Só aí. troca o partido. É isso aí.